referente a critérios. E critérios são referências que nós utilizamos para fazer comparações, julgamentos e tomar decisões. Para fazer uma boa escolha profissional, nós precisamos ter consciência dos critérios conscientes e inconscientes que utilizamos para a tomada de decisão. Existe uma atividade psicopedagógica bastante utilizada nos processos de orientação de carreira no Brasil que eu utilizo na minha metodologia de orientação profissional. Ela se chama Critérios para a Escolha Profissional. É uma atividade bastante séria, muito importante e que tem um papel bastante de destaque na minha metodologia, criado pela Kátia Neiva, que é uma orientadora profissional referência aqui no Brasil, que já falou que vai vir aqui no canal dar uma entrevista pra gente, né, Kátia? E em breve teremos ela aqui para conversar um pouco mais sobre os critérios. E hoje eu vou apresentar para vocês como que podemos refletir sobre esses critérios para uma tomada de decisão. Essa atividade proposta pela Kátia, que eu utilizo bastante na minha metodologia, ela envolve algumas bases teóricas muito importantes da orientação profissional e dois conceitos fundamentais de identidade profissional e identidade vocacional. Identidade profissional diz respeito aos cenários ocupacionais que eu desejo seguir, que me agradam, que me interessam. E responde a algumas perguntas. Eu preciso responder algumas perguntas para entender minha identidade profissional. Com o que desejo trabalhar? Onde? Como? Com que rotina? Isso seriam as perguntas iniciais para a identidade profissional. Para a identidade vocacional, as minhas perguntas são: por quê e para quê? Ou seja, quais minhas motivações, minhas causas e as minhas motivações. Isso é bem mais profundo, diz respeito a uma questão mais existencial e de desejos mais complexos e profundos e também precisa ser visto. E podem ser contemplados nessa atividade de critérios para a escolha profissional. Através da análise dos critérios, eu consigo obter algumas discriminações muito importantes em relação ao processo de escolha. O que é um objeto central de trabalho, o que é uma ferramenta de trabalho ou o que é um hobby, que são dilemas bastante comuns no processo de escolha profissional. E a modo que eu me relaciono com os critérios de escolha é muito representativo da maneira que eu me relaciono com as pessoas, comigo mesmo e com o meu sonho. Então, muito além da escolha de objetos e cenários, a análise dos critérios pode dizer bastante sobre o meu modo de estar no mundo e o meu modo de me relacionar com o meu projeto e com a minha futura carreira. Então, eu vou falar um pouco sobre os critérios principais que devem ser observados para a escolha de carreira, que são trabalhados nessa atividade psicopedagógica. O primeiro são os objetos de trabalho. Objetos ou conteúdos de trabalho é com o que eu vou trabalhar. Pessoas, números, fórmulas, química, biologia, enfim, isso é um objeto são objetos e conteúdos de trabalho. Psicologia, filosofia, isso é bastante importante discriminar. O objeto é bastante representativo das áreas e das carreiras, mas não é só ele que eu devo observar. Você também precisa observar o ambiente de trabalho e a rotina de trabalho. O ambiente e a rotina dizem muito sobre o estilo de vida que você deseja construir para você na sua carreira. Então, o estilo de vida diz respeito aos seus valores, ao seu temperamento, à sua personalidade, aos seus desejos. Então, ambientes de trabalho e rotina de trabalho também precisam ser analisados. E, finalmente, as atividades de trabalho, como fazer pesquisas, tomar decisões, pesquisar, escrever, atividades de laboratório, e aí temos infinitas possibilidades, também é algo que precisa ser discriminado. E, por fim, os retornos esperados do trabalho. O que eu desejo obter com o meu trabalho? Segurança financeira? Impactar o mundo onde eu vivo, igualdade social, solidariedade, segurança, conhecimento, poder, status. É um momento em que eu preciso realmente, com honestidade, refletir sobre o que eu desejo obter a partir da minha carreira. Entender os critérios para a escolha profissional pode ser muito útil, não só para a escolha da sua carreira, mas para avaliar uma série de outras etapas da sua vida. Depois que você já fez a escolha, você pode prestar atenção nos critérios para avaliar uma escolha de estágio, para avaliar uma mudança de área. Então é como se fosse um óculos, uma ferramenta através do qual você pode ler os cenários e os seus desejos. Isso ajuda a organizar a mente, isso ajuda a organizar os desejos e a ter mais consciência do que norteia o seu processo de decisão. O entendimento e a consciência dos critérios
costumam dar uma base bastante sólida para os processos e para as fases de escolha. As fases de escolha de carreira, elas passam pelo momento de seleção, de fato a escolha e por fim a decisão, que é quando eu me posiciono perante os critérios. A seleção é um processo de investigação. A escolha é a tentativa de comparação dos critérios e a decisão é quando eu me posiciono perante os critérios. E para eu decidir, que é esse momento de posicionamento, eu preciso abrir mão de algo. E é aí que os critérios são bastante úteis e fundamentais, exatamente na fase de decisão e posicionamento. Escolher é perder. Eu gosto de pensar nessa frase. Escolher é deixar para trás possibilidades. E para eu decidir quais são minhas prioridades e o que eu desejo deixar para trás, eu preciso contemplar as 3 dimensões da escolha, outras 3 dimensões da escolha, que é lidar com conflitos, lidar com riscos e lidar com luto. O conflito diz respeito a quando eu peso as qualidades positivas de uma carreira ou de qualquer outro aspecto de uma tomada de decisão. É muito difícil tomar uma decisão a partir das características positivas de uma carreira. O que ajuda bastante a decidir é a pergunta: o que eu estou disposto a abrir mão? O que eu estou disposto a perder? Que diz respeito ao luto. O que eu estou disposto a deixar para trás? O que eu consigo imaginar que é possível ficar sem na minha realidade ocupacional? Então, isso vale para você discriminar o que é essencial para você no seu processo de escolha e projeto de vida. Então, o conflito que diz respeito a pesar os aspectos positivos e entender os conflitos, às vezes, inconscientes que estão, que estão na base de algumas dúvidas vocacionais ou no desempate de alguns critérios. O risco, que é o quanto você está disposto a entender que escolha é risco e que não tem garantias. E o luto, qual a sua disponibilidade para perder e deixar para trás critérios ou cenários. Então, com critérios claros e aspectos inconscientes também ligados a esses critérios, um projeto de vida claro, você consegue se posicionar diante dessas 3 dimensões da escolha: conflito, risco e luto. E agora eu quero falar sobre luto. O que é um luto saudável na vida ou em relação à carreira? O processo de luto saudável é quando eu entendo os objetos de uma maneira integral. Ou seja, quando eu não idealizo ou quando eu não desqualifico uma carreira ou um cenário ocupacional. Então, um luto saudável, um luto possível, é quando eu entendo que carreiras que eu estou deixando para trás, elas não são nem perfeitas e nem absolutamente descartáveis. Eu estou deixando para trás uma carreira que tem aspectos positivos e negativos. Isso vale para o luto de relacionamentos também, para lutos da vida, né? Um luto perigoso é quando eu não consigo deixar para trás uma carreira ou uma situação porque eu acredito que ela é perfeita. Porque eu acredito que se eu deixar para trás, eu nunca mais vou ter realização na vida. Então eu não posso deixar para trás. Não, quando eu deixo para trás um objeto ou uma carreira, um objeto amoroso ou uma carreira, eu preciso entender que eu estou me despedindo de aspectos positivos e negativos de um objeto integral. A outra dimensão seria a desqualificação. Entender que todos os objetos ou as carreiras, objetos amorosos ou carreiras que eu deixo para trás, elas são desqualificadas, ou seja, não vão fazer falta nenhuma. Eu estou negando a dor de me despedir de algumas possibilidades, de algumas dimensões de mim mesma que eu poderia me tornar. Então, nem a idealização, nem a desqualificação de uma carreira ou de algumas carreiras é um caminho saudável para o luto em relação à escolha de carreira. A ideia é entender que o objeto escolhido, a carreira escolhida, ela tem aspectos positivos e negativos e as carreiras deixadas para trás também. Esse é um luto saudável e uma escolha saudável em relação ao objeto carreira. E aí, depois desse posicionamento e o processo de escolha e de luto, existe um fantasma muito importante que é preciso ser combatido no processo de escolha profissional. É o fantasma do e se. O apego a essa reflexão obsessiva do e se diz respeito a um desejo humano muito profundo e genuíno que deve ser acolhido, que é o desejo de garantias ou de certezas. Certeza é a busca de uma garantia de que determinada escolha vai me garantir a felicidade ou a segurança. Então, ficar preso no e se é imaginar que talvez eu tenha abandonado uma possibilidade que ia ser a grande possibilidade da minha felicidade.
O que é muito perigoso, porque com esse pensamento eu elimino uma das maiores qualidades humanas, que é a capacidade de criar e inventar a própria vida. Então, ao invés de ficar preso no e se eu tivesse escolhido aquela carreira, aí o convite que se faz numa orientação de carreira é como você pode se entregar para a sua escolha ou para a sua nova escolha e construir a sua vida a partir disso, sem ficar presa à ideia de uma carreira perfeita que ia resolver minha vida. É claro que é importante avaliar escolhas que deixamos para trás no passado, fazer luto, refletir, pensar como seria a continuidade de uma escolha que eu deixei para trás, mas não ficar cristalizado nesse pensamento. Eu queria deixar uma dica para vocês de um texto do Veríssimo que se chama Versões de Mim. É um texto que eu uso muito no consultório e que serve para refletir sobre isso. Nesse texto, o personagem principal ele vai num bar chamado Bar Imaginário e ele encontra várias versões dele mesmo. Depois dele conversar com várias versões dele, ele descobriu que nenhuma versão encontrou a vida perfeita ou a felicidade perfeita. Por exemplo, a versão dele que resolveu ser jogador de futebol foi defender uma bola no gol e teve um traumatismo craniano. Outra versão dele que casou com uma mulher amada, depois se separou. Outra versão que casou, se separou e teve filhos e teve alguns problemas com filhos, enfim. É super interessante e divertido e eu recomendo esse texto para você pensar nas suas possíveis versões e nos seus diálogos complexos com essas versões para entender que o e se nunca vai te garantir uma certeza. Nenhuma versão de você é perfeita, nenhuma versão de você vai ser garantida. E por isso, diante da investigação e da clareza sobre seus critérios e seu projeto de vida, é muito importante entender que isso são critérios norteadores e não garantia de versões perfeitas da sua escolha. Então aprofunde essa reflexão e boa sorte no seu processo de escolha. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa. Até a próxima semana, um beijo para você!